Todos estamos dotados da capacidade de gênio, mas talvez ainda não tenha tido tempo para descobrir quais são os seus dons pessoais e para os aperfeiçoar até a um grau de brilhantismo. Mantém-te firme nos teus objetivos, mas flexível nas tuas estratégias. A citação é de Robin Sharma e aparece no CV da minha convidada de hoje. Representa-a muito bem. Esta convidada é para mim uma pessoa muito especial, pois já nos conhecemos há 25 anos, ainda ela era uma jovem estudante de Sociologia. É verdade. Ao longo deste tempo foi acompanhando a forma como construiu a sua carreira, seguindo uma trajetória exemplar, com dedicação, visão estratégica e uma inabalável capacidade de liderança. Saiu de Portugal, andou por Espanha e Itália e regressou ao nosso país em 2022 para assumir a posição que tem hoje de Country Manager do Grupo Adecco em Portugal. Estou a falar, obviamente, de Alexandra Andrade. A Alexandra vai de certeza nos inspirar a explorar os nossos talentos únicos e a nos adaptar com agilidade aos desafios que se apresentam. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Cristina. É uma honra estar contigo. E 25 anos, nós conhecíamos muito pequenas, certo? Éramos muito novas, ainda muito. muito novas, quase no liceu. Exatamente. Mas, na realidade, já estudavas Sociologia, depois fizeste um Master em Criminologia. Conta-me lá, andavas a ver muitas séries? A verdade, o meu maior sonho era ser inspetora da PJ. Eu desde pequena que sempre lia os livros de Conan Doyle, de Agatha Christie, que a minha mãe sempre me dizia, mas depois vais ter pesadelos. Eu dizia, mãe, eu adoro, porque eu gostava sempre de imaginar todos os finais e sempre fui apaixonada por a parte de investigação criminal e também da parte de investigação social, que a nível de sociologia, de poder ver os comportamentos e de analisar, eu sempre fui apaixonada totalmente por isso. E afinal agora também estás com pessoas, também já analisas pessoas. Ajuda bastante. Ajuda bastante. E como é que daí entraste numa carreira nesta área de recursos humanos? Foi por acaso? Foi completamente por acaso. Foi na altura o professor Moita Flores e o Dr. Barra da Costa inspiraram-me bastante na altura em que tirei a especialização de Criminologia e eu estava bastante apaixonada e na altura inscrevi-me para inspetora estagiária da PJ. E ao mesmo tempo tenho uma entrevista para ser consultora, que basicamente era comercial, de uma multinacional de recursos humanos. E na altura, também inspirada pelos meus pais, tinha um pequeno negócio e a minha mãe tinha muita drive comercial, o meu pai mais técnico, era mesmo muito pequeno, mas eu também adorava aquela parte das vendas e tudo mais, porque fazia assim uns part-times, assim quando tu me conheceste também fazia, enquanto estudava, e eu adorava essa componente também de vendas e tudo mais. Então na altura fiquei com muito, o que é que vou fazer? Vou dedicar-me à parte da investigação criminal ou vou dedicar-me mais a uma multinacional de recursos humanos, onde vou poder também ter contacto com clientes e isso que eu tinha vivido muito na minha família. Então eu pensei muito e fui de cabeça para os recursos humanos, não sabendo bem o que ia fazer. E durante os primeiros meses, confesso que a minha mãe só me dizia, filha, porquê que tu gastas tantas solas de sapato? A minha mãe dizia que um pouco vendedor de círculo de leitores. Eu, não mãe, mas também não é venda de pessoas. Eu, naturalmente que não. Mas eu aprendi imenso e apaixonei-me pelos recursos humanos desde o primeiro minuto. Perdeu-se uma inspetora. É verdade. Um dia nunca se sabe. Já é um noutra vida. Noutra vida. E esse aspecto muito comercial, porque na realidade aceitaste uma função altamente comercial, não te assustou? Não me assustou porque eu adorava eu tinha uma região muito pequena, entrei como estagiária, era uma região muito pequena que basicamente era a Quinta do Lambert, que só poderia visitar empresas nessa região. Não é bem uma região, a Quinta do Lambert em Lisboa, para quem conhece é um bairro. Para mim parecia uma região. E tinha que efetivamente conhecer e apresentar as soluções de recursos humanos, mas muito contacto com o cliente, eu sentia que aprendi imenso e depois ao mesmo tempo entrevistava pessoas. Então eu comecei muito na área de grande consumo, retalho, eu ficava a saber o que é que as pessoas faziam. Então aquilo deliciava-me, porque aprendia muito mesmo com os candidatos e depois com os clientes, hoje muitos deles muitos amigos, parceiros, e a verdade é que eu adorei, era bastante jovem, demasiado, comecei depois a gerir pessoas muito rapidamente, onde eu só sabia era ser o exemplo e vender mais e vender para todos, mas isso era o meu drive. Nessa altura já perspectivavas o que é que querias, que carreira é que querias fazer?
Eu só queria ter uma oportunidade de que a empresa me deixasse ficar, porque era um estágio. Só queria mesmo, era uma grande multinacional, eu sentia que eu queria era poder me desenvolver e que não me despedissem. Tinha que fazer basicamente os resultados e esse era o meu foco. Apenas esse, não era outro, nem sonhava jamais. Eu queria me desenvolver naquela empresa e nada mais. E ficaste, no fim do estágio ficaste, Fiquei. foste ficando, como é que foi depois? Foi muito interessante. Deram toda uma região maior ou não Deram uma continuaste região só no maior. bairro? Não continuei no bairro, graças a Deus, deram uma região maior e eu senti que pelo menos tinha mais oportunidades. E deram uma oportunidade porque eu fiz basicamente, recordo-me perfeitamente, fiz a baixa de uma colega, sempre fui ajudando e depois quando me tornaram responsável de uma divisão, eu tinha pessoas mais séniores ao meu lado e todas me ensinaram bastante, essa é a realidade. E o que eu senti foi, ok, depois de ter ficado, senti que afinal não era tão má também a gerir pessoas, porque as pessoas até me respeitavam, até seguiam, e o que eu tinha era sempre que fazer, era bastante dura comigo própria, tinha que fazer mais e melhor para continuar a crescer. Foram 4 anos fantásticos, aprendi imenso, imenso, e abrir um pouco horizontes e sentir-me também que afinal os recursos humanos era exatamente a minha segunda paixão, não sentindo que por ter deixado a investigação criminal é que teria, não, continuei a ler a minha literatura, romances policiais, continuei e até hoje o faço. E estiveste lá 4 anos e mudaste, decidiste mudar, já tinhas aprendido tudo ali o que havia para aprender? Não, confesso que não, foi mesmo por, eu sempre senti, eu sempre arrisquei bastante, ao fim de 4 anos, que era quando eu estava com maior solidez até a nível de carreira, eu senti que quando me convidaram, para já senti uma honra tremenda, como é que era possível alguém me convidar ou saber o meu nome, ou que me tiver, porque não havia o LinkedIn tão desenvolvido na altura, eu senti-me bastante valorizada e depois ia para uma empresa líder no setor que eu efetivamente gostava, então foi outro sonho, mas fiquei com muita pena porque deixava as pessoas, mas essas pessoas principais e que me deram a oportunidade de carreira nessa altura e que apostaram por mim, muitos deles hoje são grandes amigos, e a verdade é que fui para uma multinacional líder neste setor, na área do recrutamento e seleção especializado e onde tive pouco tempo, mas onde aprendi bastante as melhores práticas a nível de gestão nesta área, ainda como consultora, e na altura contrataram porque eu era a melhor comercial, não me contrataram por ser a melhor gestora, porque era bastante jovem, mas por a pessoa que não me importava de E querias cumprir objetivos? Queria mesmo cumprir, eu acho que era a superação. Todos os dias a superação. Eu vivia bastante longe, lembro-me que demorava cerca de 2 horas para chegar na altura à Avenida da Liberdade, e efetivamente, mas eu ia com uma motivação e com um brilho nos olhos todos os dias, e não me importava trabalhar mais, mas eu se calhar para ser tão boa como os meus colegas, eu vou ter que trabalhar mais porque tinha menos experiência, mas era esse o meu alimento, o meu combustível. Sempre tiveste essa garra, essa Sim. vontade de superação. E tiveste lá pouco tempo, dás depois outro passo. Sim, na altura um dos passos mais bonitos da minha carreira foi criar uma empresa, uma marca, no grupo, que era uma empresa do grupo Espírito Santo e na altura setor financeiro, mas uma empresa de recursos humanos, onde eu tive a oportunidade de lançar uma marca e na altura lançar uma marca com tudo o que implica lançar uma marca no seio de um grupo que já existia bastante sólido, e efetivamente para mim foi desde escolher a imagem, o nome, foi algo criar a equipa de raiz, onde fui buscar pessoas naturalmente que tinham trabalhado comigo nas anteriores empresas em que eu não era a líder, eu efetivamente era uma pessoa com muito pouca experiência, com 5 anos de experiência, fui juntar uns amigos que efetivamente eu sabia que tinham, pelo menos tinham o mesmo propósito que eu, que era poder ajudar outras pessoas, poder dar o máximo de nós, também de nos divertirmos, que era muito importante, e fazer quase parte de um clã, e efetivamente, e foi isso que desenvolvemos. Tive lá cerca de 8 anos, onde tive a oportunidade de gerir a área de recrutamento e seleção, as áreas de tecnologia, as áreas de médicas, efetivamente uma grande experiência, grande escola, principalmente porque como operações também era a única mulher, era a mais jovem, mas onde me respeitavam bastante e onde ouviam a minha opinião. Lutei sempre muito porque principalmente não era do setor financeiro, até porque não era o meu forte, o meu forte sempre foi a componente comercial, mas onde criei esta ligação entre as pessoas foi super divertido As deste pessoas projeto. acompanharam-te nesse projeto. Totalmente.
totalmente. E acompanharam porque quando as pessoas alinham-se o mesmo propósito, em que gostamos de trabalhar uns com os outros, onde existe esta lealdade, onde existe um companheirismo, onde não há chefes. Eu realmente, nessa altura, eu tinha um estilo de liderança diferente, era muito orientada para KPIs, SLAs, era um pouco muito rígida, mas depois eles próprios ajudaram-me também a crescer e a ter um tipo de liderança totalmente diferente, mas foi nesse projeto em que eu cresci a todos os níveis, porque eu era um pouco consultora, um pouco manager, um pouco diretora, um pouco de tudo, e os meus colegas efetivamente eram os meus companheiros de luta e conseguimos criar uma marca no mercado bastante reconhecida. Qual era a marca? Era a M-Search. E que tinha, eu lembro-me que até na altura a imagem da própria M-Search era um senhor que se chamava João, que depois efetivamente foi a escolha do nome do meu filho. Não há coincidências. Não há coincidências, efetivamente, mas a questão é que aquilo era nosso. Era mesmo, eu senti-me totalmente empreendedora. Eu senti, desde o business plan, eu tive uma oportunidade brutal, porque deixaram-me brincar um pouco às empresas também, com um grupo de pessoas altamente especializadas, com um talento brutal. Tive a sorte de ter 4, 5 pessoas mais séniores, que eram os managers, e que não me esqueço, ainda hoje tenho imensas saudades deles e falo com eles muito regularmente, a maior parte deles em grandes empresas, ou na concorrência, ou em grandes empresas na área de recursos humanos, e sem dúvida eles tinham os ingredientes todos e éramos todos assim um pouco loucos, porque eu penso que a loucura tem que estar inerente a todo o processo de transformação, e transformámos efetivamente a empresa e deixámos uma marca também diferenciadora no mercado. Isso foi das coisas mais giras que eu fiz, e a nível de crescimento pessoal, porque foi onde fui mãe, foi onde fiz licenças de maternidade de outras colegas, onde fui tudo, onde me permitiram crescer e sentir que eu própria, porque eu sentia um pouco, não tenho background financeiro, sou mais jovem, mulher, que também havia um pouco os colegas nesta área das operações, neste sentido, a nível de comitê de direção, eu sentia que podia ser diferente e podia ser aceite. Não vou dizer que foi fácil, não, de todo. Não foi, eu tinha que me adaptar e adaptei-me muitas vezes, mas também o maior crescimento que tive foi nesse momento. Soubeste agarrar a oportunidade e desenvolvê-la. E depois da M-Search, dás o salto para a Adecco. Sim, isso foi assim um pouco... eu tinha acabado de ser mãe. Efetivamente, normalmente, eu quando fui mãe, eu senti que então ainda tinha mais força que alguma vez tinha tido. Eu não sei, porque se calhar não estava a pensar bem, porque efetivamente estava muito cansada, mas aos poucos meses de ter o meu filho, na altura lançou-me o desafio de poder abrir uma área de negócio, uma empresa, uma marca em Portugal, que era a Spring Portugal, do grupo Adecco, desde o zero. E basicamente, novamente, e eu adoro, eu acho que é super divertido. Startups são super divertidas. As reestruturações não tanto, mas é bom ter experiência das duas fases, e agora sim já tenho experiência das duas fases, mas startup sem dúvida é sempre mais divertido. Na altura, para mim, era dar um passo ao lado a nível profissional, porque eu já geria 3 marcas e 3 brands, mais de 100 pessoas entre as 3 brands, efetivamente. Eu ia voltar a começar do zero, mas a minha perspectiva, por que motivo eu saí, era apenas porque eu gostava e tinha o desejo de ter um dia uma carreira internacional, porque queria conhecer o mundo. Não era naquele momento, porque tinha acabado de ser mãe, mas tinha aquele desejo. E como a Adecco, que era uma empresa multinacional, a pessoa que me convidou tinha trabalhado comigo na primeira empresa e que me deu novamente a oportunidade, e eu não pensei 2 vezes, fui com tudo, cansada, com um movimento bastante arriscado, confesso, porque eu tinha a minha equipa, eu ia deixá-los, a empresa que me acolheu tão bem, eu sentia quase aqui uma questão, mas depois pensei assim, vou abraçar, ainda sou bastante jovem, vou arriscar, e porque não? E a verdade é que era na mesma rua, eu mudei basicamente de lado de rua, e onde via os meus ex-colegas, mas era algo que até me tranquilizava, que eu continuava a vê-los e continuava a tê-los próximo. Que engraçado. E aí já tinhas a perspectiva da carreira internacional, já sabias que esse era um objetivo? Era um objetivo, mas era bastante longínquo ainda. Eu não tinha a perspectiva de que queria mudar rapidamente, bem pelo contrário. Eu pensava estar mais 5 anos em Portugal e depois, se tivesse a oportunidade, isso gostaria. A verdade é que tudo se precipitou. Exato. E muito rapidamente. Fiquei 9 meses na Adecco Portugal, lancei a marca Spring Portugal, e na altura o presidente da região
pediu-me para fazer uma reestruturação à Spring Espanha, lançar outra marca, e eu embarquei, foi completamente uma aventura pessoal e profissional, total. Não pensei muito bem, para ser honesta. Foi de um dia para o outro, falei com a minha família e pensei, por que não? Também com um sentimento, e foi um sentimento, e para mim foi bastante difícil, porque eu pensava, vou abandonar um projeto que ainda mal iniciei, e não me queria sentir também, e senti isso, senti que deixei o projeto, ainda nem tinha iniciado, mas por outro lado estava a ajudar a empresa e a região que me estavam a pedir, que eram as minhas filhas, então basicamente abracei com todo o entusiasmo da vida, mas sem fazer nenhuma preparação. Eu não me preparei, não fiz bem pesquisa de mercado, eu não falava, eu era das poucas portuguesas que não falava espanhol, nem portunhol, porque tinha vergonha, quanto mais. Efetivamente foi a maior aventura pessoal e profissional da minha vida, e ao fim de um mês e meio fui para a Espanha com armas e bagagens. E um filho e um marido? E um filho, um marido e um cão. E basicamente extremamente desafiante, porque efetivamente tudo, isto não é assim, nós nunca estamos preparados, a questão do idioma, a questão da cultura, a questão da casa, a questão da creche para a criança, o cão que também tem as suas questões e que para se adaptar, efetivamente foi um desafio brutal a esse nível, brutal, mas eu tive tanta felicidade, encontrei pessoas tão espetaculares que nunca me fizeram sentir diferente, nunca me fizeram sentir portuguesa. Sempre acharam, mesmo que eles não entendessem inglês, achavam giro a minha forma de falar. Ou nunca me senti, a sério, senti mesmo, eles abraçaram-me de uma forma, a mim e à minha família, quando sabiam que eu ao fim de semana estava sozinha, convidavam-nos para poder beber um café, beber uma cerveja, ir a uma terraça. E eu senti-me mesmo abraçada, mas sentia-me sempre, quando cheguei à Espanha, a Espanha é uma empresa que fatura 1,1 bilhões, a Adecco Espanha, é líder de mercado, tem 1.500 colegas internos. E eu, quando cheguei lá, eu disse, mas porquê que me convidaram? Eu sou especialista em recrutamento e seleção em Portugal, mas eu não tenho experiência suficiente em gestão, eu não falo o idioma, eu não vou conseguir ensinar nada aos espanhóis, no sentido de, porque eles já têm, ainda por cima, fazer uma reestruturação, eu sempre fiz startups, reestruturação é totalmente diferente, eu não tenho experiência e eu sentia, eu não vou ser capaz, mas tive... E por onde começaste? Chegaste lá... Talvez não muito bem preparada. Não estava nada preparada, confesso. Por onde é que se começa? Em primeiro lugar tive uma pessoa, o Henrique Sanches, este meu líder inspiracional e que levo para toda a minha vida, que só me disse, Alex, eu se te contratei para esta função, eu tenho a certeza que vai correr bem. E mesmo que não corra bem, vamos fazer com que corra. Por isso, tu vais ser parte do comitê de direção, vais ter a representação, vais começar pela Spring e depois temos muitos mais projetos. E agora eu vou deixar conhecer as equipas, pensares qual é que é a melhor estratégia e depois ligas-me se precisares de mim. E eu, mas basicamente, então, mas quem é que eu vou pedir ajuda? Mas não, faz um pouco à tua imagem. Depois, naturalmente, discutes comigo, mas eu quero que faças esse caminho sozinha. Eu, claro, naturalmente, a única forma que eu conseguia foi unir-me às pessoas que efetivamente eram apaixonadas por aquele projeto, queriam levar aquele projeto a outro nível, que tinham esta emoção e a paixão que eu tinha para crescermos em conjunto, mais uma vez este clã muito próximo, em que éramos todos como uma família grande. Efetivamente, quando iniciei tínhamos 50 pessoas, quando saí éramos 170 nesta área de negócio. Spring, depois lancei outra empresa, depois fiz uma startup também que era na área de Executive Search, mas os espanhóis ao início eu tinha um pouco de vergonha, confesso, pela questão do idioma. Não me sentia tão confiante porque não conseguia explicar tão bem a minha especialização, o quanto eu conhecia esta área, e a verdade é que sentia-me pequena. Mas quando eu percebi que as best practices que eu tinha aprendido em Portugal, nas três empresas, são as mesmas, e que eles efetivamente nunca me olharam por esta portuguesa, vem de um país mais pequeno, não, é especializada, tem o voto de confiança do Comitê de Direção da Adecco Espanha, que é o mais importante. Os meus colegas ajudaram-me, vinham de várias origens, de várias nacionalidades, de várias regiões em Espanha, porque são diversas culturas, e por isso eu sentia-me abraçada completamente. Mas aqui o objetivo era fazer crescer a empresa. Fazer crescer
crescer a empresa e reorganizar muito a nível de metodologia, fazer um novo Target Operating Model, uma especialização diferente do que estava na altura, contratar novas pessoas, fazer aqui performance management, também de muitas outras. Era um momento duro. Era um momento em que tinha que efetivamente juntar aquelas pessoas que tinham que eram os top performers e que tinham um talento e queriam dar um passo a seguir, mas também, por outro lado, era reorganizar a empresa a nível de metodologia de trabalho que sempre tinham feito desta forma, com um elemento altamente novo e que muitas vezes não entendia 100% o que eles diziam. Mas a verdade é que eu acho que nós comunicamos também com o coração, comunicamos e nós quando sentimos e quando as pessoas sentem que nós queremos mesmo ajudar, e eles sentiram, eu ia para ficar, eu, quando fui para a Espanha não tinha data de volta, e adorei e sentia-me tão parte integrante tanto da ADECO Espanha como daquela equipa. Efetivamente foi um desafio brutal, mais a nível pessoal, porque, entretanto, mudar de casa, mudei 2 vezes em Espanha, a questão do bebê, esse era um desafio bastante grande, mas eu tinha o meu marido que efetivamente me ajudou nessa componente para que eu me pudesse dedicar efetivamente apenas e somente a nível profissional e ter o tempo de qualidade quando chegasse a casa com o meu filho, mas efetivamente eu consegui que estas pessoas também me conseguissem ajudar, porque tínhamos em prol um objetivo comum, era fazer crescer a empresa. Era duro porque tínhamos que mudar de metodologias, formas de trabalhar, mas foram pessoas extraordinárias. Eu tive uma experiência com Espanha muito, muito boa a nível de respeito de quem eu era, diferente. Ainda continuei a almoçar à 1 enquanto eles almoçavam às 2h30, e de perceberem que efetivamente com alguma dificuldade quando chegava, que todos me abraçavam e davam beijinhos e eu dizia, pá, nós os portugueses somos mais formais, mas depois no final já eu é que abraçava toda a gente e achava tão bom e tão libertador, até dizer algumas palavras que não se devem dizer, era libertador, altamente libertador e bastante divertido, e confesso que havia sempre momentos de partilha, todas as semanas havia momentos em que podíamos estar juntos numa terraça e era uma forma muito mais informal, que eu adorei e onde eu me descompliquei a mim própria, porque era muito quadrada, confesso. Pelo menos eu vejo-me que era um pouco mais quadrada e libertei-me um pouco de posso ser autêntica, posso ser eu própria. Olha, afinal, sendo eu própria, as pessoas gostam de mim. Não é mesmo? A sério. És muito organizada. Sou muito, não, um bocadinho, mas... Um bocadinho, tens que ser. Tem que ter ajuda. Nessa função tens que ser. E tiveste no projeto Spring, diria eu, quanto tempo? Eu tive, depois em Espanha, eu tive a área da Spring, que era recrutamento de seleção especializada, Ballon Clark, que era Executive Search. Exato. Depois deram uma reorganização da ADECO Learning and Consulting dentro da ADECO Espanha, que eram mais 100 pessoas. Depois deram um projeto de startup na altura de outsourcing IT, outsourcing de Life Science, então geria tudo o que era Professional Solutions dentro da ADECO Espanha, era a pessoa do comitê que geria toda esta parte de Professional Solutions, e depois lançaram-me o desafio, há cerca de 3 anos atrás, para ser responsável por esta parte de recrutamento e seleção especializado de Espanha e Itália. Foi nesse momento quando me indicaram, ok, mas como Itália é um mercado mais maduro, maior faturação, terás de ir viver para a Itália. Então aí foi outra vez... Mas confesso que nesta já não ia de uma forma tão naif, ia mais preparada, por isso preparei tudo, onde é que queria viver, onde seria a escola para o meu filho, super mega preparada, mas não correu melhor por isso. Já lá vamos. Então pegas no marido, no filho e no cão e toda a gente para Milão. Exatamente. E aterras em Milão num projeto maior, uma faturação maior, um mercado mais maduro e não corre assim tão bem, pela primeira vez. Pela primeira vez não corre tão bem. Eu continuava a gerir Espanha, tinha que estar assediada em Milão, mas continuava a gerir Espanha e Itália. Foi muito difícil a nível de adaptação, mais a nível cultural. O norte de Itália é mais formal, não tão informal como eu estava habituada na ADECO Espanha. Não havia tanta experiência, eu era o membro do comitê da ADECO Itália, era a primeira mulher tendo uma área de operações e também estrangeira. Isso não foi tão fácil
para eu conseguir me enquadrar e para eles se enquadrarem, é normal. E isto faz parte da história das empresas. Quando não temos muita experiência, é sempre mais difícil a nível de enquadramento. Fui fazer uma reestruturação, porque a pessoa que tinha saído a liderar esta área era uma pessoa muito acarinhada e com bastante foco e com bastante experiência, por isso eu ia substituir uma pessoa que era adorada, e efetivamente que tinha saído, e por isso com um membro, com uma equipa direta de nada diversa, eram apenas homens, em que eles também não compreenderam porque é que uma portuguesa efetivamente vem liderar esta área de negócio com tantos bons profissionais que temos italianos, porque é qual é que é o problema que ela tem. Eu lembro-me que Porque é na que me altura... despacharam para cá? Sim, porque é que me despacharam para cá? Ou será que ela vem cumprir uma cota cor-de-rosa ou alguma coisa do género? Eu na altura nem pensei nisso, honestamente. Espero não ter sido contratada para ainda hoje. Não sei, pode ter acontecido, nunca saberemos, espero que não. E efetivamente foi difícil, ao início foi muito difícil, mas depois pouco a pouco consegui que eles me vissem como uma pessoa que queria ajudar e que não estava lá com outro intuito. Eles eram muito desconfiados. Se eu ia fazer uma grande reestruturação, ia colocar pessoas ou espanhóis, ou ia colocar outras pessoas, foi mesmo muito duro a nível pessoal. O meu filho não gostou, porque estava habituado a estar num colégio espanhol, ainda por cima é um colégio que efetivamente tanto era particular como é público ou privado, e foi para um privado porque só existia efetivamente essa oportunidade, onde ele não falava fluentemente inglês, ele falava espanhol fluente porque aprendeu a falar espanhol e português, mas não falava inglês, e onde vai para um colégio onde se fala italiano e inglês, com 5 anos, onde foi bastante difícil e onde era efetivamente um dos melhores colégios, mas lá está, o melhor colégio depende da perspectiva e da experiência de cada um. Para o meu filho, ele considerou-se completamente colocado de lado, e não se sentiu nada integrado e sentiu-se bastante infeliz. Eu acho que isso fez com que toda a minha experiência em Itália não tivesse sido a melhor a nível pessoal. A nível profissional, no final senti que os meus principais objetivos naquele ano que é de reorganização, foram cumpridos, e nesse momento eu não ia sair porque efetivamente não sou de desistir de projetos, mas não estava feliz, isso é uma realidade, mas pela questão pessoal efetivamente. E no momento em que eu não estava feliz, surgiu a oportunidade, abriu-se a vaga de Country Manager da ADEC Portugal, e o meu primeiro chefe, que me tinha desafiado de ir para a Espanha, convidou-me para voltar à ADEC Portugal. Ele tinha dito que depois haveria Exatamente. mais coisas, ele tinha dito. É verdade, eu sempre confiei muito nele e confiei a minha vida e a vida da minha família, não me arrependo de nada. E a verdade é que ele disse-me que poderia ir para Portugal ou para a Espanha, que havia uma oportunidade também em Espanha. Eu confesso que pensei, acho que o meu filho agora neste momento precisa de estar com a família, com as tias, com os avós, com os primos, quero voltar, quero que ele nunca tivesse a experiência, não é? Claro. E por isso quero mesmo viver eu própria, quero aproveitar, quero viver, porque às vezes aproveitamos pouco os nossos pais, a nossa família direta. Quero voltar a viver, mas agora já com outra experiência, com outra maturidade em Portugal. Foi extraordinário voltar, a verdade é que sim, ainda por cima com o desafio de gerir a ADEC Portugal, algumas áreas de negócio que eu conhecia muito bem, outras nem tanto. Claro. E esse era o desafio, e voltei há 1 ano e 9 meses, e efetivamente é bom ir, é muito bom voltar. Ótimo, é bom ouvir, Mesmo. é bom ouvir isso. E estás cá, portanto, há 1 ano e 18 meses. E qual era o desafio cá? Disseram-te, Alexandra, voltas para Portugal para fazer o quê? Basicamente para fazer crescer a ADECO Portugal. E isso era o maior desafio, e apostar muito na diversificação. Nós na ADEC Portugal temos a área de staffing, de outsourcing especializado, recrutamento e seleção e training, e basicamente era reforçar esta área a nível de professional solutions e também colocar a ADECO noutro patamar e fazer crescer a double digit. Iniciei logo com um investment plan, onde nos permitiram fazer um investimento para fazer crescer a ADEC Portugal. Conseguimos nestes últimos 2 anos a double digit. Claro, encontrei uma equipa super preparada, que me receberam de braços abertos, completamente braços abertos, porque eu tinha estado só 9 meses, não estavam zangados comigo, menos mal. Onde perceberam que eu vinha com outra experiência, eu vinha com uma vontade de mudar o mundo,
também porque o que eu aprendi em empresas que faturam 1 e 3 bilhões, naturalmente, como outro tipo de estruturas, eu sei que a ADEC Portugal seria outra realidade, mas o que eu queria é as best practices que eu vi, eu posso adaptar a custo zero, pedir ajuda aos colegas. E o que eu precisava é que os meus colegas na ADEC Portugal olhassem para isso de uma forma construtiva e positiva, sem se sentirem, porque eles já eram muito, muito bons. A ADEC Portugal já era best in class numa série de áreas. O meu desafio, o meu receio era, será que eu lhes vou conseguir dar o melhor? Queria merecer toda a confiança que eu tive deles. E a verdade é que eu dizia, então e se nós fizemos isso? Antes, ainda estava eu a dizer, vamos fazer isto, eles tinham implementado. Não, vamos a mais. Não, bora lá. A ideia era acelerar um bocadinho. Sim. A nível de crescimento, e estávamos num momento bom de mercado de poder investir, porque nem sempre as empresas e os setores estão, e estava numa altura de crescimento, então vamos acelerar todo o crescimento, vamos ainda profissionalizar mais áreas e investir muito nas áreas do recrutamento e seleção, de training, de outsourcing, e ainda mais reforçar, com uma equipa, como digo, com muita experiência, super apaixonados, com um compromisso brutal. Foi fácil, nesse sentido as pessoas ajudaram muito, faziam-me sentir todos os dias, e ainda hoje me fazem sentir, o que é que eu posso dar mais, porque são tão comprometidas e tão apaixonadas que tu tens que dar o dobro e o triplo para estares alinhado com o sentimento. E mesmo assim sinto-me sempre em falta, sinto sempre que poderia fazer muito mais. Uma modéstia. Mas é verdade. E como é que tu definirias o teu estilo de liderança? Como é que consegues embarcar essas pessoas todas contigo? Eu acho que ser eu própria, eu acho que a autenticidade é bastante grande. Eu poderia dizer, uma liderança democrática, liberal, mas a verdade é que eu acho é que deixa as pessoas também serem elas próprias. E respeito, porque nós somos todos diferentes. Há pessoas mais técnicas, outras mais comerciais, outras que gostam mais palco, outras menos palco, e por isso o que eu respeito é a diferença de todos, e termos uma equipa multidisciplinar em que todos somos super importantes, mas uns são os melhores numa área ou noutra. Mas dar-lhes, eu aprendi em Espanha um pouco o conceito de psychological safety, que eu continuo a estudar muito e a ler sobre isto porque adoro. Porque eu sou assim. Se a minha chefia, e tenho a sorte também de ter uma chefia agora espanhola que faz o mesmo comigo, se confia em mim, eu vou dar a melhor versão de mim própria, porque não vou ter medo. Porque o medo bloqueia. Se eu errar, não vou sentir, ok, tens a oportunidade de fazer bem. Não vai castrar e que vai me deixar desenvolver. E o que eu tento fazer, às vezes bem, outras vezes não tão bem, o que tento fazer com as pessoas que trabalham comigo é dizer, vamos, é por aqui, vamos lá. Se errarmos, não faz mal. Estamos aqui para resolver e vamos aprender todos no processo. Mas isto para dar lugar a uma empresa também mais inovadora, porque o mercado de recursos humanos está a desenvolver, e inovação é mesmo um ponto. E a minha equipa permite-me fazer isso, e toda a ADEC Portugal permite embarcar em tudo o que é novo, aí vamos lançar coisas novas, e eu estou sempre a pensar, mas porque as pessoas confiam em mim, porque sabem que eu confio e daria a minha vida por elas. Eu acho que isso é, as pessoas quando tu dás, recebem, tu recebes mesmo, e é mesmo assim, é de uma forma natural, mas sendo tu própria. Às vezes estou bem disposta, outras vezes estou menos bem disposta, como todas as pessoas, mas respeitar os momentos das pessoas, eu diria. Mas mudei muito nestes 20 anos de liderança, verdadeiramente se calhar 10, mudei mesmo muito, porque eu era um pouco mais, confesso, mais quadrada, mais estrita, não tão adaptável, tinha ideias mais fixas. Neste momento é completamente o contrário, mudo muitas vezes a opinião, graças a Deus. Permite-me também errar, sempre tentando fazer o melhor, e onde se vejo que posso fazer o melhor por alguma pessoa, não o deixo de fazer, porque sinto sempre que isso é contagiante. E o que eu sinto é que esse tipo de liderança, de confiança positiva, as pessoas, está a correr mal, não faz mal, nós estamos aqui, vamos tentar fazer melhor, mas em conjunto. Quando estamos juntos, podemos mesmo ser mais fortes. Ainda por cima temos várias áreas de negócio, fazer com que as pessoas sintam só, somos a ADECO. É como se o nosso irmão não está bem, nós também não estamos bem, vamos ajudá-lo. E essa perspectiva foi a maior aprendizagem a nível de liderança que tive em Portugal, mas também a equipa, confesso que me facilitou muito esse trabalho.
Ter uma equipa boa ajuda de certeza, mas o que eu noto é que, evidentemente, tu foste amadurecendo, foste criando muitas experiências, tens muitas mais experiência e isso também te permite, se calhar, ser tu própria, porque já fizeste muitas coisas, já andaste por muitos sítios, já fizeste muitas coisas. Se tivesses que fazer alguma coisa diferente do que fizeste, alguma etapa que terias mudado, alguma coisa que terias mudado, olhando para trás? Não teria mudado nada. Todas as empresas por onde eu passei, todos os líderes que tive, melhores ou não tão bons, ajudaram-me a ser quem sou. Se eu pudesse mudar alguma coisa, efetivamente era ter esta tranquilidade que tenho ao dia de hoje. Não tenho tranquilidade, mas tenho mais confiança em mim própria e não ser muitas vezes fui tão rígida comigo própria porque nós muitas vezes, e quando queremos crescer, eu sempre fui a minha crítica maior, não é? Teria relaxado um pouco mais, que não seria o fim do mundo, porque acho que nesses momentos poderia ter vivido melhor a minha vida, de ter aproveitado melhor os momentos, e eu estava sempre, agora tenho que fazer melhor e tenho que fazer melhor, ou errei, acho que me castigava muito, honestamente. Se pudesse mudar, mudava essa questão em mim própria, porque não valia a pena também ter passado pelo processo que passei, podia ter sido mais fácil. Nota-se agora mais serenidade. Sim, é isso, é a serenidade, exatamente. É a idade. Provavelmente. A idade traz tudo. É verdade. Bom e mau. Exatamente. E o futuro? Como é que te vês daqui a uns anos? Eu sinceramente não sei. Eu adoro o que faço. Neste momento ainda tenho tanta coisa por fazer na ADECO Portugal, por isso não me imagino sequer ainda noutra fase, que também é uma aprendizagem, porque eu em 8 anos na ADECO vivi em 3 países diferentes e tive 5 funções diferentes. E agora eu penso assim, também é bom poder amadurecer, porque estamos num processo de transformação da ADECO a nível mundial e também do próprio setor, que eu quero fazer parte. O que eu tenho a certeza é que quero continuar a fazer crescer as pessoas que estão ao meu lado, por isso não quero nem pretendo ter esta função para sempre, e um dia gostaria de, não sei se ir para fora ou não, porque como já tive esta experiência internacional, não sei, mas algo que eu consiga sentir que estou a contribuir. O que eu não consigo é estar muito tempo a fazer exatamente a mesma função, e normalmente quando as coisas começam a correr bem eu tenho que inventar outra coisa, mas ainda tenho tantas ideias para lançarmos outras áreas na ADECO Portugal. O setor também está em transformação. Completamente. Ou seja, como é que tu vês aqui o setor daqui a uns anos? Totalmente diferente. Acho que efetivamente tudo o que é a inovação e o tanto que falamos de inteligência artificial generativa, tudo o que é a nível de atração de candidatos, um engagement de colaboradores, a fidelização, ou como queiramos dizer, porque agora a retenção não fica tão bem, efetivamente. Fidelização. E efetivamente o que eu sinto é que ainda existe muito para onde nós temos que trabalhar, e estamos com continuamos com um problema de escassez de talento, continuamos com uma fuga de talento grande, e por isso nós temos que reinventar um mercado e que as novas tecnologias que nos venham ajudar para fazer esse processo. E cada vez mais eu acho que quando o cliente necessita de talento, nós somos consultores de talento. Não interessa a metodologia contratual, o que interessa é efetivamente a solução. E para algumas posições será uma experiência mais digital, e para outras funções menos digital. O que eu acho que o cliente quer é uma alta especialização, e que tenhamos mesmo um papel de aconselhamento de advisors. Isso é o que nós queremos transformar em empresa, mas sem perder isto, que é esta humanização, sem perder são as pessoas. Claro. Isso não há processo que vá alterar, mas temos que passar uma grande transformação, e o próprio mercado, e já estamos nele, por isso ainda temos muitas áreas de negócio que queremos criar de novo, e queremos, não posso dizer naturalmente, porque isso não posso ainda, mas temos muitas coisas que queremos fazer, e temos muitas pessoas com vontade de fazer, por isso ainda para mim eu acho que... Acho que estamos num momento muito interessante do mercado, estamos mesmo aqui numa revolução
estamos num Total. momento ótimo Totalmente. para entrar neste E eu estou a aprender, neste adoro processo. aprender coisas novas, por isso eu acho que com certeza que vamos transformar e ajudar a transformar o mercado em Portugal e muita coisa ainda temos para fazer e eu estou aqui há 1 ano e 9 meses, mas eu parece honestamente que comecei ontem, por isso, e temos tanta coisa para fazer que ainda nem penso o próximo passo e também já tenho, como dizias e bem, esta serenidade, não sentir que preciso amanhã já sair ou ir-me embora, não. Gostava era de transformar, a poder ajudar neste processo a ADECO Portugal e de poder que as pessoas que estão ao meu lado também pudessem crescer e desenvolver-se, porque senão eu vou-me sentir que não Isso fiz é o meu muito trabalho. importante para ti, que os teus Muito, colaboradores continuem-se a desenvolver muito. e a avançar. Muito. Para mim é a coisa mais importante e é o que nós mais investimos nos últimos 2 anos na ADECO Portugal, é a promoção interna, é as pessoas terem outra experiência, entre áreas de negócio diferente, poderem crescer, poderem se desenvolver com o próprio acompanhamento, desenvolvendo as suas competências, porque isso é o que me dá energia. É sentir que nós podemos e que ver as pessoas a crescer não há nada mais bonito que ver um estagiário que ao fim de uns anos e que vemos coisas muito parecidas, não é? Em nós ou nos nossos colegas e que se transformam e que têm uma gratidão imensa pelo que nós lhes damos. Isso não há, para mim não há a fidelização melhor e de vê-los Claro. a crescer e muitas vezes até têm que voar e ir para outros sítios, mas isso é Depois tão voltam. bonito e voltam e continuam a estar na nossa rede, isso é tão bonito, é das coisas que mais prazer me dá. E quando dizem, tu conheces toda a gente, eu, tipo, uns foram meus estagiários, outros foram meus chefes, outros foram meus colegas, mas cada vez que os vejo que é sempre com a mesma emoção. E o que fizeram comigo, eu tive muita sorte, Cristina, porque deram-me sempre oportunidades para crescer em momentos da minha vida e em funções que eu não tinha experiência. Por isso eu estou sempre a dizer aos líderes da minha empresa que é, se vocês não derem a oportunidade para que a pessoa possa crescer, lembrem-se quando foram vocês. Alguém teve que acreditar em vocês antes de vocês, porque senão nunca ninguém cresceria. E esse é um desapego importante, mas bastante complexo de se conseguir fazer. Estás a retribuir o que o universo te Sem deu. dúvida, sem dúvida. Muito bem, Alexandra, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço-te imenso teres vindo conversar aqui comigo esta tarde e espero daqui a mais uns anos voltamos a falar, não mais 25, vamos estar um bocadinho, mas daqui a uns anos voltar a falar. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigada e eu, Cristina. Obrigada por tudo.